E aí pessoal, tudo bem? Mais uma edição do programa O que cai no exame de ordem. Estamos aqui hoje com o professor Guilherme Rittel, que é professor de Direito Penal e vai dizer para você que vai fazer o 24º exame de ordem o que cai no exame. Professor, obrigado por ter vindo, é sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, professor. E falando então a vocês que vão fazer a prova, o que mais cai no exame de ordem na matéria de Direito Penal? Vamos lá. Olha só, em primeiro lugar, mas sem dúvida nenhuma, parte geral. Tá? Você tem que dominar a parte geral, tem que estudar muito bem tanto a teoria da lei penal, a teoria do crime, quanto a teoria da pena. Mas de todas elas, é claro, teoria do crime. Domina os institutos como tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade e as suas respectivas excludentes. E também é bom estudar muito bem o tema do iter criminis e a matéria de erro. Então lembra lá, erro de tipo, erro de proibição, erro de tipo essencial, erro de tipo acidental. Então você tem ali o artigo 20, artigo 21, artigo 73, 74. Essa é a principal parte que você deve estudar. Veja, claro que também cai parte especial na prova de vocês, mas isso é um detalhe bastante importante. Muitas vezes a parte especial ela é cobrada, na verdade, como pano de fundo para uma questão de parte geral. Então você pode ter lá um crime de homicídio, mas na verdade o que está sendo cobrado é o erro sobre a pessoa. O sujeito queria atirar em um, acaba confundindo com o outro e atinge então a pessoa diversa da pretendida. Então isso é uma matéria que acaba sendo bastante cobrada. E professor, também aproveitando, um outro ponto que acaba sendo muito cobrado na prova da OAB, acaba sendo então, dentro desse aspecto dos crimes em espécie, os crimes contra a vida, os crimes contra a dignidade sexual e os crimes contra o patrimônio. Mas lembrando, muitas vezes esses crimes eles são cobrados de forma residual. Tem o crime, está lá como pano de fundo, mas para complementar você vai precisar realmente saber, provavelmente, de algum instituto da parte geral. Então essa é a principal parte que você realmente deve estudar e é o que, sem dúvida nenhuma, mais cai na prova. Muito bem, são dicas valiosas de direito penal para você que vai fazer o 24º exame de ordem. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Aperte aí o like, vai acompanhando toda semana, temos dicas preciosas. O direito penal é importante porque tem uma segunda fase específica, Se você já optou por ela, estudando aqui, já adianta alguma coisa daquilo que cairá lá na frente. Mas, professor, muitos têm me perguntado sobre as questões interdisciplinares, se são ou não uma tendência. É verdade que a gente está ainda começando, enquanto banca, a trabalhar com essas questões, mas queria saber a sua percepção, o que o professor acha dessa aparente nova tendência de questões interdisciplinares? Perfeito, professor. Então, realmente é uma tendência em prova. O que a gente nota é o seguinte, a prova da FGV, ela já há muitos anos, na matéria de direito penal, ela é bastante estável. Ela já cobrou e ela continua cobrando questões interdisciplinares entre direito penal e direito processual penal. Então isso já teve, em especial quando se trata de matérias relacionadas, por exemplo, a procedimento, em matérias relacionadas à lei dos juizados especiais. Então já tivemos realmente questões aí que trabalharam com os dois conteúdos. Agora é claro que nós estamos num panorama talvez muito maior, Um panorama em que nós talvez tenhamos aí uma conexão entre matérias que comumente não eram cobradas conjuntamente. Então, qual que seria a projeção que nós daríamos aqui? Por enquanto não houve isso, mas acredito eu que na matéria de direito penal seria muito provável que se fosse cobrada uma questão interdisciplinar, então fosse cobrada a matéria de direitos humanos conjuntamente, então pegar de repente algum direito respectivo num pacto, a matéria de processo penal também, isso seria bastante interessante. Direito constitucional nem se fala também, professor, então de repente uma questão que cobrasse algum aspecto em conjunto das duas matérias. Me parece que essa é uma tendência mesmo. Outra questão relacionada, por exemplo, ao acesso do advogado aos autos de inquérito policial, enfim, aquelas diligências que já foram concluídas e já estão documentadas. Então são questões que realmente nós conseguimos trabalhar aí com alguns aspectos diferentes da prova dentro de uma mesma questão. Então vale a pena ficar bastante atento. E é claro, em segunda fase, na prova de direito penal, direito processual, aí é muito mais comum, inclusive, você encontrar a interdisciplinariedade. Em especial, o direito constitucional sempre ele se fez presente, mas talvez ainda mais agora algumas outras matérias, em especial, estudar muito bem, tomar muito cuidado com o próprio estatuto.
Sabe que já no exame anterior eu falava para os alunos o seguinte, a gente tem que pensar não mais necessariamente em questões, mas em consultas, né? São 80 consultas que a banca faz para você ali na hora da prova. E nas consultas que você terá na sua vida de advogado, dificilmente alguém vai chegar e falar, olha, doutor, eu estou com um problema aqui em direito penal, parte especial 2, né? Exato. Ou em direito civil 4. A gente traz um problema e esse problema às vezes esbarra em ramos distintos do direito. É um pouco disso que a banca está trazendo, né? Ela tentou fazer isso na prova passada, em algumas matérias é verdade, isso ainda não foi muito alavancado, mas a gente tem que se preparar. E como se preparar? Partir de um estudo responsável que priorize não necessariamente a pegadinha, mas sim o raciocínio, a compreensão dos conteúdos e mais a aplicação deles. Tá bom? E o professor traz, de fato, uma conexão muito interessante. O direito humano com o direito penal, ele tem tudo aí para ser aproximado, né? Eles têm tudo para serem aproximados, os dois ramos do direito. Professor, tem um último recado ou uma última palavra aí para o nosso público? Claro, com certeza. Em primeiro lugar, até fazendo um comentário em cima, não é, da percepção do professor que está absolutamente correta na matéria de direito penal. Desde o segundo exame, que foi a primeira prova pela FGV, o que a gente pode notar é o seguinte, não caem questões sobre teorias secas, não é? Não vai cair uma questão simplesmente perguntando o que é erro de tipo. Eles te dão um problema da vida. Essa é a grande verdade, né? Então, eles vão dar um problema em que o aluno tem que responder, tem que indicar a resposta correta, aí sim, baseado nessas teorias, né, que nós vamos estudar. Então, a teoria do erro, enfim, não cai simplesmente perguntando quais são os nomes delas. Não, é um problema. E aí um recado para todos vocês que estão estudando, enfim, primeiro para aqueles que, né, porventura nem queiram fazer a prova de penal, mas ela é bastante importante na primeira fase, né, tanto penal quanto processo penal. Então eu tenho certeza que vocês estudando de forma correta, né, pegando os principais tópicos, pega essas dicas que a gente deu aqui, estuda em especial a parte geral do direito penal, com certeza você pode ter um bom desempenho na tua prova, ainda que, com certeza, eventualmente focando mais em outras áreas. E para você que vai fazer a prova, né, na segunda fase já fez opção em direito penal, então a ideia é essa, né? Não desista, continue estudando. Veja, embora, né, no início dos estudos às vezes parece que você tem um conteúdo, né, que ele não vai terminar, ele termina assim. Você estuda muito bem a parte geral, estuda bem o processo. E com relação à parte especial, muitas vezes uma leitura do próprio código, uma leitura de lei seca vai ser mais do que suficiente. E é claro, né, sempre importante você resolver as questões anteriores de prova. Então o recado que eu dou para vocês agora é esse, tá? Continue estudando, continue acreditando que com certeza, né, você está muito próximo de passar. Para cada momento que você estuda, cada dia que você estuda, você com certeza está mais próximo da tua aprovação. Então, né, boa sorte para todos vocês, bons estudos, e é isso que eu desejo a todos. Maravilha! Então é isso. Se você quiser conhecer as opções de curso que o Aprova Exame de Ordem disponibiliza, dá uma olhada lá na nossa página. As aulas são gravadas por assuntos, não necessariamente por tempo. Isso dá uma autonomia aí na hora de você estudar, as matérias estão numa ordem daquilo que mais tem tendência de cair, tá legal? Isso tudo por um preço muito acessível. E independentemente de qualquer coisa, esteja conosco toda semana. Compartilhe o vídeo, dê o seu like aí, porque isso também nos inspira do lado de cá a fazer mais iniciativas como essa, trazendo professores que, como o professor Guilherme, são experts em exame de ordem. Professor, eu agradeço mais uma vez, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Muito Pessoal, obrigado a todos. Um grande abraço, até semana que vem. Um grande abraço.